Mais um vídeo no nosso De Primeira, mais uma vez falando do nosso clássico da nossa cidade, o Gapaz, recebendo mais um convidado para falarmos de Gaúcho e Passo Fundo. Já tivemos o primeiro jogo, a vitória do lado tricolor, e se avizinha o segundo jogo, o clássico do próximo domingo. E esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. Já te convido para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, comentar no nosso vídeo, compartilhar com os seus amigos, interagir conosco também nas nossas redes sociais. Tem @deprimeira no Instagram, tem lá no Facebook, no Twitter, enfim. Curta, compartilhe, siga aí o De Primeira. E hoje recebendo aqui uma visita muito especial, uma das maiores figuras, uma das lendas do futebol gaúcho, futebol do interior do nosso estado, e o Cleiton Vasconcelos é quem vai recepcionar, quem vai apresentar o nosso convidado de hoje, Cleiton. Isto mesmo, Christian Queiroz e a audiência que está aqui acompanhando este vídeo do De Primeira. Bom, nosso convidado fez gol com a camisa do Gaúcho, fez gol com a camisa do Passo Fundo, não foi em clássico, não chegou a jogar clássico, mas jogou nos dois times, jogou com sucesso em outros tantos clubes do interior do Rio Grande do Sul, fora do Rio Grande do Sul também, mas, sobretudo, ele é conhecido do torcedor gaúcho, não é? Claro que eu estou falando do Sandro Sotile, ele que mora aqui em Passo Fundo, é uma grande figura, é uma figura também histórica dentro do futebol do Rio Grande do Sul, como eu já disse, não pelas camisas que defendeu, mas também pelos gols que marcou, pela boa relação que teve com as torcidas dos times, e não foram poucos, nos quais ele atuou. Então ele vem aqui contar pra gente como é que é jogar no Gaúcho, como é que foi jogar no Passo Fundo, como é que ele vê essa rivalidade na cidade em que mora agora, entre Passo Fundo e Gaúcho, e também como que ele pode avaliar essa divisão de acesso que está bastante disputada nessa primeira fase da competição. Sandro Sotile, é um prazer contar com a tua presença aqui no De Primeira. Boa noite, bom dia, boa tarde, independente do horário que você estiver assistindo a esse vídeo. Beleza, Cleiton, Christian Queiroz, prazer participar aqui no programa. Primeiramente, parabenizar, né, por essa iniciativa, começar um trabalho, né? Que bom, né? Que bom que falar do futebol aqui de Passo Fundo, principalmente do Gaúcho e do Passo Fundo, do futsal, né, do esporte da nossa cidade, é sempre importante o início de um trabalho, né? Mas eu tive o privilégio de jogar nos dois clubes, tanto no Gaúcho como no Passo Fundo, mas eu acredito que foram momentos bem distintos, dos dois momentos. No momento que eu joguei com o Passo Fundo, quando eu vim para cá, para Passo Fundo, para morar em Passo Fundo, eu vim com esse pensamento de encerrar minha carreira no Passo Fundo. E eu vim para cá em 2011, eu tinha minha filha pequena, a projeção era jogar a Copinha, que nós jogamos no segundo semestre, e depois jogar a divisão de acesso do ano seguinte, 2012. E se todas as coisas acontecessem bem, eu gostaria de ter permanecido na cidade, como permaneci, mas ter terminado no Passo Fundo, que era um clube que eu gostava bastante, por mais que eu sou de Rondinha, então sempre ouvia falar do Passo Fundo. Consegui jogar no Passo Fundo, conseguimos o acesso do Passo Fundo em 2012, foi muito bonito. Quem participou lá diretamente, o Cleiton, sei que tu fazia a cobertura lá, foi muito legal. A forma que foi conquistada, a maneira, a entrega, os jogadores, as parcerias, e já estão fazendo 10 anos, agora nesse mês de junho, acho que foi que a gente conseguiu o acesso. Mas a gente criou um grupo muito unido dentro do vestiário, e foi uma coisa que marcou bastante. Não só a mim, que eu já estava quase parando de jogar futebol, mas assim, a relação que a gente teve entre jogadores, torcedores, diretores, a maneira que a gente vestia as cores, do Passo Fundo. Então, assim, a conquista, a gente perdia, a gente se unia de novo, fazia um churrasco para unir o grupo, como se diz, tomava uma cervejinha, ó, gurizada. Tinha uns que gostavam na balada, outros eram mais da igreja, outros mais caseiros. Mas quando a gente chegava no campo, ia para o treino, o foco é o jogo de domingo, do sábado, a gente tem que ganhar. E em casa, praticamente, eu acho que a gente jogou 15, 16 jogos, a gente não perdeu nenhum jogo. Ganhava todo, só o último jogo que a gente empatou. Então era uma força muito grande em casa. Então o nosso vestiário era muito forte. E conseguimos um acesso que foi muito marcante, a maneira que foi sempre com dificuldade, sempre correndo atrás, e no último minuto, no último jogo, a gente conseguiu acesso.
E no Gaúcho foi um pouco diferente. Eu acho que foi um dos piores, entre aspas, momentos do Gaúcho em termos de estrutura, né? Assim, o Gaúcho estava bastante sem rumo, estava se reestruturando. Hoje o Gaúcho tem uma estrutura invejável, né? Mas eu acho que foi um dos piores momentos, assim, em termos... A gente treinava... Não tinha condições praticamente de treinar, o material a gente tinha que lavar em casa, então era o que tinha no momento. Então, infelizmente, a gente não conseguiu o acesso, enfim, até foi rebaixado aquele ano lá com o Gaúcho, mas não tinha estrutura para permanecer, né, numa divisão de acesso. Então, só foram momentos bem distintos, me dou muito bem com tanto torcedores do Gaúcho como do Passo Fundo. Claro que eu sou muito mais identificado com o Gaúcho, porque com o Passo Fundo, porque quando você alcança um objetivo, marca território, como se diz, um título, um acesso, o torcedor reconhece muito mais. E aquele tempo que eu lembro quando nós chegamos de Bento aí, 10, 15 mil pessoas lá esperando ir no Vermelhão, então foi muito marcante, assim, essa conquista, né? Às vezes a gente diz, conquistou, às vezes a maioria dos clubes dão um valor em dinheiro, né? Que é importante o dinheiro, mas o valor da conquista não tem. Isso fica marcado para sempre. Eu acho que foi uma das grandes lembranças assim, que eu tenho como jogador de futebol, a conquista da divisão de acesso pelo Passo Fundo. E, através, acho que muito do teu trabalho também em rede social hoje, né? O que tu faz, esse personagem, né? Que você acabou se tornando do futebol do interior, tu tem o carinho de praticamente todas as torcidas. Acho que não tem nenhuma torcida aí do futebol gaúcho que tem alguma restrição com o Sandro Sotile e com o personagem, né, Sotile? Na verdade, a primeira coisa, eu sempre respeitei as pessoas. Eu acho que isso que é bem de casa mesmo. Eu acho que o respeito é sempre importante. E por mais assim que eu joguei alguns lugares, eu vou citar Pelotas, que é uma rivalidade muito forte, que eu tenho uma identificação muito grande com o Pelotas. Eu nunca tive problema com a torcida do Brasil. A torcida do Brasil, ela me admira muito e tem o maior respeito por mim. Porque eu nunca provoquei, nunca passei dos limites. A gente se encontrava num restaurante ou numa balada, o meu respeito, as brincadeiras sempre aconteciam, e eu nunca tive problema com torcedor nenhum. Então, assim, me orgulho muito de ter tido essa trajetória, porque é difícil no futebol, às vezes, a gente aguentar muitas coisas, outras vezes dá vontade de falar algumas coisas, mas às vezes tem um comportamento dentro do esporte que foi importante. Então, assim, em todas as torcidas, né, não tenho rivalidades. Eu tenho admiradores onde que eu passei, muitos times gostariam de ter contado com o Sandro Sotile jogando futebol, vestindo as cores do seu time, mas muitos deles não foi possível. Mas não é por isso que eles deixam de admirar o atleta, Sandro Sotile, a pessoa. Então isso me engrandece muito. Eu tenho feito muitos eventos, agora que eu parei de jogar futebol, eventos às vezes de futebol, às vezes outras de bailão, enfim. Mas esse carinho, essa retribuição que o público tem comigo, eu nunca imaginei que eu pudesse um dia ter essa admiração de tanta gente, torcedores que nunca me viram jogar. Esse fim de semana eu estava em Venâncio Aires, só faltou jogar aqui no Guarani, no Avenida. Então são situações assim que é legal, né? As pessoas acompanharam a minha história como jogador, admirar, quando o Sandro Sotile vem jogar contra nós, temos que cuidar que o cara faz gol, não sei o quê. Então isso é bonito. Eu acho que ter deixado um legado no futebol gaúcho. Quando eu comecei lá em Rondinha, imaginei de 8, 10 anos ser jogador de futebol. Eu nunca imaginei que pudesse alcançar tantos feitos, né? E ter deixado um legado, e hoje as redes sociais proporcionam muito mais isso também. Muitos não me viram jogar, mas acompanham hoje a facilidade, né? Então, feliz por tudo que aconteceu na minha vida, os times que eu passei, as histórias, os gols. Eu acho que isso é só agradecer a Deus por cada momento vivido. Sandro, é uma história bem bonita que tu teve dentro das 4 linhas e é uma trajetória diferente até de muitos ex-jogadores, essa que tu traças agora, depois que tu paraste de jogar. Mas, enquanto jogador, você participou de alguns clássicos, não do Gapaz especificamente, porque Gaúcho e Passo Fundo, naqueles anos em que você estava aqui atuando, estavam em divisões diferentes, enfim. Mas você jogou outros clássicos em outras cidades, defendeu até mesmo camisas de times antagonistas dentro das mesmas cidades, em momentos opostos, logicamente, momentos diferentes. Mas eu queria saber de ti,
enquanto jogador, qual é a importância para o atleta ter um jogo clássico municipal valendo por uma competição estadual? É um peso diferente, né? Eu acho que o campeonato em si, por mais que eu acho que a rivalidade agora, Gaúcho e Passo Fundo, agora está retomando, né? Teve um tempo aí que estava com divisões distintas, mas eu acho com a presença do público, o primeiro jogo, a rivalidade, quem perde com certeza dói, né? Quem ganha gosta de festejar, mas é um jogo diferente. É um jogo dentro do campeonato, mas tanto é que vale taça, né? Vale taça, então eu acho que é uma rivalidade sadia, mas é um peso diferente. Você fazer um gol num clássico, fica marcado. Eu lembro quando eu jogava futebol, vamos supor, Passo Fundo e Pelotas. Eu fizer um gol, tem um peso. Agora eu faço um gol Passo Fundo e Grêmio, outra visibilidade, outro tamanho o gol. Eu lembro que o Diego Miranda, que fez um gol aqui contra o Grêmio, um golaço, por sinal, né? Então, dá outra dimensão, outro peso. E o clássico é da mesma forma, o clássico local, né? Por mais que ainda existia muita rivalidade muito forte, e agora está retomando, mas com certeza vai crescer ainda muito mais. E por mais que os dois times estão brigando aí por uma classificação, uma divisão de buscar a vaga para a primeira divisão, fazer um gol no clássico com certeza fica marcado, né? Fica marcado, vai ser lembrado. Quem perde dói, né? Dói. Quem ganha com certeza comemora. Então a gente diz assim, o sabor da cerveja é diferente de quem ganha e quem perde, né? Então então acho que é legal ter clássicos, né? Que bom seria no ano que vem os dois clássicos na primeira do Gauchão, né? É bom para o esporte, bom para a comunidade de Passo Fundo. Acho que Passo Fundo merece pelo menos um time na primeira divisão do futebol gaúcho. Sandro, tu lembra que clássicos tu jogou aqui no estádio, até mesmo no país? Na verdade aqui no estado eu joguei pouco. Eu participei do Grenal do 5-2, mas fiquei no banco do 5-2 do Inter, o Fabiano fez a diferença. Quando eu fui jogar a divisão de acesso pelo São Paulo do Rio Grande do Pelotas, jogamos o clássico lá contra Rio Rita, acho que contra o São Paulo e Rio Grande, acho que era. O Brapel eu joguei só 15 minutos, quando eu saí do Passo Fundo aqui, fui para jogar a Copinha lá no 2013, acabei jogando só 15 minutos, eu cheguei na semana, joguei os 15 minutos finais. Então na minha trajetória assim, no México joguei clássico lá entre América e Necaxa na época, na China também. Mas eu acho que a rivalidade aqui para nós que somos daqui, né, é muito maior, que nem Grenal, né? Grenal, o Gaúcho Passo Fundo também. Essa semana aí perguntaram se eu achava o Inter e Juventude um clássico. Eu achava que é um clássico e não é um clássico, porque eu acho que o clássico é da mesma cidade, assim, que existe aquela rivalidade mais forte, por mais que são do mesmo estado, mas eu acho que o clássico é local, da mesma cidade, assim, então acho que eu via muitos, quando tinha quadra ali, o pessoal comentando dos clássicos, dos Gaúcho Passo Fundo, das antigas, né? Que parava a cidade, e essa aqui foi uma prova disso, que o estádio praticamente lotado, né? É bom porque retoma, as pessoas gostam dessa adrenalina a mais, a torcida se mobiliza. Então, que bom que os dois times estão num projeto bom. Acho que isso é o mais importante. O Gaúcho tem uma estrutura maravilhosa, o Passo Fundo da mesma forma, e com pessoas competentes tocando futebol. Acho que isso é o mais importante. O projeto, pode dar certo, não pode dar, mas eu acho que o objetivo, a meta que foi traçada, as pessoas que foram escolhidas, tanto por parte da direção e da comissão técnica, são pessoas capacitadas para levar tanto o Gaúcho como o Passo Fundo para a primeira divisão. A gente teve um primeiro jogo com vitória do Passo Fundo na casa do Gaúcho, agora tem o jogo na casa do Passo Fundo. E o Gaúcho agora precisa ganhar, o Passo Fundo também quer ganhar, logicamente, para somar mais pontos diante de um adversário direto. Tem também a disputa da Taça Meireles Duarte. Bom, como é que fica a cabeça do jogador, né? Tendo dois jogos decisivos, importantes, locais, caseiros, tão próximos um do outro e valendo tanta coisa? É verdade. Por mais que esse espelho que a gente diz, né, essa volta da tabela, enfim, a gente estava comentando primeiro que o Gaúcho estava sempre na zona de classificação, hoje ele está fora.
Então, assim, eu vejo o Passo Fundo com um time mais cascudo, como se diz antigamente, né, um time mais rodado do que o próprio Gaúcho. Mas o Gaúcho vem fazendo um trabalho, perdeu acho que um jogo, né? Então e o Passo Fundo não consegue ganhar em casa, né? Então são situações bem adversas, que fora de casa o Passo Fundo ganhou todos os jogos. Então são situações que é difícil explicar. E o futebol é muito detalhe, né? É muita coisinha, um lance modifica. O Passo Fundo estava perdendo 2-0, acabou empatando 2-2 contra o Esportivo. Às vezes um lance, um detalhe com o próprio juiz, o bandeirinha, o cara acertou um chute fora da área, fez o gol, muda completamente uma classificação. E eu acho que o mais importante agora, claro, é a classificação. Se pensar em termos de tabela, o Passo Fundo ganhando o jogo já vai a 15, praticamente uma das vagas já é do Passo Fundo. E aí o Gaúcho vai ter que brigar pela quarta vaga, no caso, né? E eu acho que se o Passo Fundo, se o Gaúcho ganhar, com certeza já entra na briga e embola tudo novamente. Então, para ver como o futebol é um simples detalhe, né? E aproveitando, né, sobre esses detalhes, na semana passada nós tivemos aquela virada lá do Real Madrid sobre o Manchester City ali, que foi depois dos 45 do segundo tempo, vaga para a final da Champions, né? E aí depois do jogo o Pep Guardiola na entrevista ele falou alguma coisa sobre a cabeça dos jogadores, né? Sobre essa questão de como isso mexe também com o ânimo, né? Com a mentalidade, com a cabeça dos jogadores. Uma derrota num clássico, Sandro, isso pode afetar muito. Eu percebi também, assim, no momento em que o Gaúcho leva o gol, ele demora um pouco para voltar para a partida, porque, no meu entendimento, o Gaúcho vinha bem, vinha superior ao Passo Fundo. Sofre o gol, dá aquela baixada, né? Como é que faz para reverter esse momento, até mesmo dentro da partida e na semana que antecede o clássico da volta? É difícil, né? Principalmente um clássico, quando tu tá melhor no jogo e jogando em casa, tu toma o gol, né? Como diz, um balde de água fria, né? E até o ânimo até retomar aquela concentração, aquela intensidade no jogo, normalmente leva um tempinho, né? E normalmente o time às vezes toma o segundo gol por ter essa fragilidade, fica meio abatido, aí fica meio frouxo, como se diz. Então, agora eu acho assim, se eu tivesse no lado do Gaúcho, eu ia juntar, não é juntar os cacos, não tem nada perdido ainda, né? Mas absorver essa dor que é perder um clássico, né? E que sirva isso de motivação. Eu acho que essa é a maneira. Pô, a gente estava melhor no jogo, a gente perdeu um detalhe, e isso vamos buscar lá, não tem por que nós não ir buscar lá no Vermelhão. É um jogo parelho, praticamente jogando em casa, as duas equipes, né? Mas eu acho que essa força, essa dor que dá perca, que sirva de motivação. E o Passo Fundo tem que jogar em cima, buscando também da mesma forma. Eu acho que é sempre melhor trabalhar com quando a gente ganha, né? Principalmente a autoestima. Eu acho que o ser humano, não só no futebol, mas na vida, eu acho que sempre que tu receber uma crítica, um elogio, o elogio é sempre mais importante, tu cresce muito mais, né? Então, o futebol, quando tu tá em autoestima, eu digo assim, a batida é diferente, tu bate, a bola entra. Eu lembro assim que quando eu tava numa fase boa, onde chutava, a bola entrava, sabe? Às vezes tinha situações que era difícil, tu batalhava, trombava com o zagueiro, batia pra cá e dava cabeçada e nada acontecia. E às vezes quando como diz a fase, e aí tem fase, não sei, mas tem aquele momento que tu tá lá iluminado, tu chuta, a bola vai na gaveta e aí vai dizer o quê, né? São situações no futebol que os deuses do futebol a gente não sabe explicar, mas o que acontece, acontece. Jogar a divisão de acesso, e tu acabou jogando a várias delas ao longo da carreira, e também jogou Série A de Gauchão. Jogar a divisão de acesso é diferente de jogar a Série A? Antigamente era muito mais diferente. Hoje eu acho que o nível técnico dos times, as condições, os campos, a própria imprensa, né, a cobertura, que tem quase todos os jogos tem televisionamento, cobertura, a própria mentalidade dos dirigentes, enfim, dos treinadores, dos profissionais que estão trabalhando, melhorou bastante. Eu lembro que quando comecei a jogar futebol, a primeira divisão, imagina, ficava o presidente, o diretor de futebol, uns 4, 5 ali no vestiário, no banco de reserva, né? Então toda vez que
que acabava o primeiro tempo, entrava o diretor de futebol, o vice-presidente, o coisa, dava um peitaço já no juiz, dava aquela confusão, né? Era tradicional, né? Tradicional. E hoje não, hoje tu vê assim que os gramados estão bons, as estruturas estão melhorando. Se tu pegar assim, a maioria, todo mundo jogou aqui primeira divisão, acho que só o Tupi, né? Que não jogou a primeira divisão, são times tradicionais. Como temos a divisão da Série B do Brasileiro forte, né? Eu acho que é essa da divisão de acesso do Gauchão também, com certeza. Desde que eu acompanho aqui, é a mais forte dos últimos tempos. Tu pegar, olha os times tradicionais que já estão fora, Pelotas, Lajadense, Glória, Passo Fundo, Gaúcho. Então, são times de muita tradição, que sempre fizeram bonito, representaram bem as cidades, que tiveram seus momentos. E hoje estão na divisão de acesso. Se tivesse que apontar hoje um favorito para ganhar, a gente não tem, porque está muito equilibrado, né? Então, no momento que ganha um jogo, tu já fica lá na fase de classificação. Então, vai ser uma coisa, até o final, eu acho muito, muito equilibrado a divisão de acesso. E voltando para essa época aí que ficava dirigente, presidente, todo mundo ali no banco de reservas, mais ajudava ou mais atrapalhava? Sandro? Mais atrapalhava. Nossa senhora. É que antigamente tinha aquela pressão local, né? Que em casa o time no grito, né? Não sei o que, tal. Mas acho que evoluiu bastante isso aí, né? Às vezes o dirigente ia lá, nem sabia o que estava acontecendo, só ia lá dar aquela pressão, enfim. Mas eu vivenciei muito isso na época do próprio Ipiranga ali, praticamente fiquei 4 anos no Ipiranga, e depois quando comecei a rodar um pouco mais já não existia mais isso aí, né? Mas existia essa pressão dos dirigentes, enfim, no meio da arbitragem principalmente. Falar em arbitragem, daqui a pouco o televisionamento que não existia em todos os jogos que hoje a gente tem, mesmo que seja pela internet, mas estão ali os jogos à disposição e você pode conferir depois os lances, coisa que não existia até pouco tempo atrás. O que se fazia no meio dos jogos ali? Daqui a pouco xinga para lá, soqueia ali e tal, que hoje em dia não se faz mais. Existia algum gestual dos jogadores? Passa a mão aqui, xinga lá e tal, que hoje em dia é mais permitido? Não, acho que normalmente eu joguei sempre mais a primeira divisão, né? Mas não tinha muito. Tinha provocação normal, como tem agora também, não é porque tem televisão que os atletas não se provocam. Todo mundo se provoca dentro de campo, não tem. Claro que às vezes hoje que sabe que todo mundo está vendo, tem imagem depois que prova alguma coisa. Mas todo mundo discute dentro de campo, xinga o companheiro, que faz parte, não é maneira de xingar, mas é o futebol, tu não vai lá pedir por favor pro cara, vai mandar ele para aqueles lados lá, vamos, e a tua adrenalina tá a 100 por hora, né? Tu não tem como estar concentrado, pedir licença, por favor, toca a bola para mim. Não, é xingamento, na verdade o xingamento é uma forma de sentir o jogo, né? Mas eu acho que mudou bastante, isso é legal, esse respeito, né? Antigamente, eu acho que tinha muito não, tinha algumas jogadas muito desleais, assim, eu digo desleais daqui a pouco um soco, até mesmo deixar o cotovelo, uma própria agressão, né? Eu acho que isso diminuiu do que era antigamente, principalmente divisão de acesso, a terceirona, na divisão assim que hoje com o televisionamento, a própria evolução também dos atletas, eu acho que isso ajudou bastante para que melhorasse bastante, né? A gente tem feito aí entrevistas, conversamos aqui com os 2 treinadores também dos times, na rádio também a gente conversa muito sobre isso, e os profissionais do futebol eles falam muito em concentração, né? Tem que estar concentrado para o jogo, o detalhe vai fazer a diferença, tem que estar concentrado os 90 minutos. É isso mesmo, né? A concentração do atleta ali, o jogador, ele tem que estar focado ali, centrado naquilo que ele está fazendo, no que ele tem que fazer. Isso faz realmente a diferença? Pode resolver uma partida para um time, Sandro? Faz e muito, né? Eu acho que primeiro o atleta tem que estar com a cabeça boa, né? Eu acho que se a tua vida fora de campo tá legal, tá boa, assim, digo assim, em termos familiares, com a namorada, o esposo, com os filhos, provavelmente o teu rendimento de campo é muito bom. Agora, se tem algum problema fora, de extra-campo,
de esposa, filhos, familiares, isso atrapalha bastante. Porque tu não adianta tu vai lá treinar e a tua cabeça está pensando lá em casa, na família. Então, acho que todo atleta que tiver concentrado, cabeça boa, ambiente positivo, com certeza o rendimento dele dentro de campo é bem melhor do que os outros atletas. Eu sentia isso por mim. E quando eu estava num momento bom, ambiente familiar, ambiente em vários, não é só ambiente familiar, mas em vários ambientes, o meu rendimento dentro de campo foi muito bom. E assim, eu acho que depois que tu pega a confiança, principalmente o atacante, o que tem que fazer? Eu não tenho que jogar bem, eu tenho que fazer gol, né? A minha posição era o 9, né? Tinha uns que tem que jogar, a bola tem que chegar para mim lá. O Gilmar, presidente do Gaúcho na época, Sandro, tu não tem que jogar nada, tu tem que fazer gol. Então tá certo, né? Tem que fazer gol, né? Cada um tem uma posição dentro do campo. Claro que o cara tem uma função para cobrir, mas tu tem obrigação lá. Eu ficava louco quando não fazia gols. Eu me cobrava muito. Eu queria aparecer lá no Globo Esporte, nas pessoas comentando meu jogo, tá na capa do jornal. Não adianta que nem eu dizer, 5-0, você não fez nenhum gol. É que nem o cara que é goleiro, chegou em casa, mãe, fui bem no jogo, fiz um gol. Quando foi o jogo? 5-1. Pô, fez um gol, mas tomou 5, né? Então são situações assim, eu acho que o cara bem mentalmente, acho que ajuda em todas as profissões. E o esporte que tu depende muito dessa concentração, assim, acho que é importantíssimo para o teu desempenho, porque às vezes uma fração de segundos, principalmente, tu tem que antecipar, tem que antever a jogada que o cara vai fazer, e isso faz diferença. Agora, por falar em centroavante e tal, como é que é a sensação de fazer gol em jogo que vale ponto, que tem a torcida ao teu favor ali, vai te aplaudir na hora, ou mesmo enquanto visitante, que a torcida vai te vaiar porque tu fez gol, né? Isso acontece também. Mas como é que é a sensação de fazer um gol em um jogo profissional, um jogo que vale pontos para aquela equipe ali? Cara, Cleiton, essa aí eu não sei te responder, cara. Porque sabe por quê? Fez pouco gol, né? Não viveu muito essa experiência. Cristian, por exemplo, o cara faz um gol, né? Tu imagina assim, o cara sai correndo lá nos... Porque qual a sensação dessa? O cara faz o gol, podia ficar parado aí, comemorar. Não, ele sai de um pique lá de 100 metros, vai abraçar no outro lado da bandeirinha, né? São situações assim, mas o cara é que dá um branco, né? Eu acho que assim, eu acho que o gol, assim, a gente não sabe o que representa, mas por isso eu não tenho a definição, o que o gol representa. Porque tem tanta loucura que o cara faz depois do gol ali, o cara pula, dá soco no ar, vai lá, abraça o bandeirinho, o treinador que não gostava, e aí vai. Então, são situações assim, o que um gol representa? Cara, representa muita coisa. Eu não saberia dizer o que verdadeiramente... Porque o cara dá um branco, sabe? Dá um branco assim, o cara vai abraçar, pula, sobe na arquibancada. São coisas assim que foge do normal do atleta, né? Então, por mais que tu é o auge, né? Na verdade, o atleta nem sabe. Ele não imagina o que um gol representa, né? Porque, bola, fez um gol. Cara, mas são milhares de pessoas que estão no estádio, às vezes milhares que estão ouvindo, que vão ver esse gol. Então, a dimensão que isso representa, ser campeão, que nem a gente subiu para a divisão de acesso, que eu fui campeão gaúcho pelo Juventude, às vezes a gente, não caiu a ficha ainda. Quando a gente foi campeão gaúcho pelo Juventude, até hoje as pessoas me ligam para saber, quando começa o campeonato gaúcho, como é que aquele time foi campeão gaúcho, o que tinha de especial. É que nem essa turma aqui do Passo Fundo 2012. O que tinha de especial que nós subimos aquele ano? O que foi importante? Então, assim, são coisas que marcam, na verdade, né? E naquele momento a gente nem imagina a importância de uma conquista, de um acesso. Eu falava sempre para a gurizada, se nós passar por algum lugar, um clube, a gente tem que botar uma foto, um retrato na parede lá. Porque se nós botar lá a divisão de acesso, o campeão, um dia alguém vai passar lá e vai perguntar quem que é os caras aí que estavam ali. Então agora, se tu passou por um clube, ganhou o seu salário, não ganhou nada, tu vai ser praticamente um inútil dentro do clube, né? Agora, passou por um clube, tem tua foto estampada na parede lá, é sinal que tu foi importante. Então, eu acho que isso o atleta tem que passar por um lugar e deixar a sua marca. Nem que, se não for individual, mas coletivamente. Sim.
chegava a pensar antes dos jogos como é que tu queria comemorar, o que tu faria? Tu tinha isso ou não? Não, a questão de comemorar nunca tive assim uma comemoração, sabe, específica. Mas eu me concentrava assim na maneira, por exemplo, assim, a minha colocação dentro de campo. Se a bola viesse de frente, eu tinha que saber proteger, girar para um lado, para o outro. E uma coisa que eu falava assim, como é jogo às vezes é jogo da TV, né? Pô, tem que aparecer na TV. A primeira bola que eu tentava, driblava o cara e já chutava pro gol. Pelo menos vai passar nos melhores momentos, né? Pelo menos eu vou chutar. Depende de acerta o gol, o goleiro faz uma defesa. Olha aí, é isso aí, já fazia alguma coisa. Mas normalmente assim, eu me concentrava muito assim na questão da minha movimentação. Porque não adianta eu gostava de sair para buscar bola em vários setores do campo, mas a função era na frente da área, ali que eu era mais perigoso, né? Então eu às vezes me cobrava, não adianta ir lá na lateral esquerda pegar uma bola, não, tem que estar bem quando a bola vem do meio para o ataque, e eu tenho que usar a minha força para aquele sprint final, né? E principalmente eu digo assim, antever a jogada. Por exemplo, se o lateral vai no linha de fundo, o próprio enquadramento do lateral, principalmente, tu vai saber se essa bola vai vir no primeiro pau, no segundo, ou tu mesmo forçar para que essa jogada venha no primeiro pau. Por exemplo, tu vai estar no segundo lá, se tu vai dar um pique no primeiro, vai obrigar ele já a meter essa bola forte no primeiro. Então são situações assim que o cara vai mentalizando, vai com a experiência, vai adquirindo também, e vai colocando em prática durante os jogos. E eu digo assim que no final parecia que era mais fácil jogar futebol. Porque no primeiro tempo o cara que queria paletear, como diz o zagueiro, né, ir para cá, ir para lá, e às vezes tu tinha que estar bem colocado. O atacante tem que estar bem colocado. Por que eu vou lá em cima do zagueiro me marcar? Não, fica na entrada da área. O que o zagueiro vai fazer? Ele vai vir te marcar aqui fora da área? Não, ele vai ficar lá. Então, no momento que ele perde a noção. Se tu vai em cima do zagueiro, normalmente ele vai te procurar e vai ficar fácil de marcar. Agora, se tu vir aí para trás da marca do pênalti, por exemplo, aí, se a bola abrir no fundo, ele vai ter uma dificuldade maior para te marcar. Então são situações que o cara vai aprendendo com a experiência, com os tombos da vida, e eu acho que no final eu vou dizer, fazia mais, não precisava fazer tanta força para jogar de centroavante. Olha, e para jogar de centroavante, o Gaúcho hoje tem um centroavante, o Márcio Jonathan, que tem feito bastante gols pelo Alviverde aí na competição. O Passo Fundo ainda está buscando o seu centroavante titular, não tem um matador, um marcador de gols em conteste, ainda não tem. Na verdade, falta no futebol brasileiro. Isso, né? E é aí que eu queria chegar. Por que falta centroavante hoje em dia no futebol brasileiro? E aqui eu estou pegando exemplo de Gaúcho e Passo Fundo, mas que valem para quase todos os times do Brasil, independente da divisão. Eu não sei, eu acho que os trabalhos do próprio treinador, o pessoal de base, né? O esquema tático, eu acho que mudou bastante, né? Fica muito mais prático para os treinadores usar os dois, principalmente dois atacantes meio de velocidade pelos lados, do que o centroavante raiz lá de bico de área a bico de área. Então acho que se perdeu um pouco essa referência, e talvez eu acho que também os próprios trabalhos aí na categoria de base, né, não trabalhar os fundamentos, porque eu acho que assim os goleiros têm um treinador para goleiros, e o centroavante em si, os atacantes, sim, também tem que fazer um trabalho específico para centroavante, porque às vezes tu passa 90 minutos, a bola não chega, mas vai chegar uma vez, e essa bola tu vai ter que fazer o diferencial. Então, às vezes, o próprio Internacional, 4 gols estão cobrando lá que não tem feito gols. Então, acho que falta essa intensidade nos treinos. Eu gostava de treinar. Todos os treinos, quando eu podia, pós os treinos, eu trabalhava o que eu precisava, que era fundamento. Chute de direita, de esquerda, cabeceio. No começo, eu era bastante limitado. Era queixo duro, como se diz. Mas eu fui treinando e me esforçando e buscando. Tanto é que eu consigo, não sou um atacante completo, mas eu consigo finalizar bem de esquerda, de direita, cabeceio. Mas isso tudo com treinamento. Então, acho que hoje está faltando um pouco esse pós-treinamento dos atletas. Eu acho que isso que falta um pouco. E a questão do centroavante em si, essa busca, como eu falei, assim, talvez a própria cultura do futebol, esse futebol moderno, falou assim, a minha época, nós tinha um 10, que era uma referência, e o 9. O 9 era o centroavante raiz, aquele que tinha que fazer gol. Então, hoje, a maioria joga com linha de 4,
2 atacantes de velocidade, então isso às vezes muda bastante o perfil e às vezes não encontra esse jogador, né? Tanto que hoje um dos artilheiros do Brasil é o Diego Souza, que era volante e hoje está lá, né, fazendo gol porque tem o porte físico e está fazendo. Mas e além disso, né, Sandro, outra questão também, se a gente voltar ali um pouquinho nos anos 90, nós tínhamos bons batedores de falta em quase todos os times, né? É verdade. Cláudio Freitas era um, né? Poxa, O próprio Luizinho Vieira também. Luizinho Vieira, eu peguei mais o Luizinho Vieira, Pelotas, do Brasil, né? de Pelotas. Nós ia jogar contra o Luizinho Vieira, era não pode fazer falta perto da área. Porque se ele não metia no gol, ele dava um suspiro lá, né? Era um ameaço. Uma ameaça. Então, hoje, dificilmente, né, acontece no futebol brasileiro, tu pega desde a Série A, Série B, é muito difícil, até na divisão A seleção brasileira ficou um tempão sem marcar gol de falta. Até a divisão de acesso teve uns gols bonitos de falta, os caras meteram lá na Coruja, né? Então, mas tá carente mesmo, tá carente. Eu acho que, eu digo assim que, às vezes não é criticar, mas hoje a fisiologia dos clubes, às vezes faz lá um teste, o cara tá cansado, mas tu tem que treinar um pouco algo a mais. E eles aí se tiram do treino. Às vezes o cara tem que bater umas 20 faltas lá. O cara que. Aí tu não bate, não repete, né? Por isso que não sai gol. O atacante tem que treinar. Tá exausto. Beleza, pode estar exausto. Mas tem um limite a mais que cada biotipo de cada atleta também pode treinar um pouquinho a mais. Mas eu acho que o futebol perdeu um pouco essa referência do 9 e também o batedor de falta. Acho muito bem lembrado por ti. Sim. Sandro, já para a gente começar a encaminhar aqui. Nós tivemos então o primeiro clássico, a vitória do Passo Fundo na casa do Gaúcho. Qual a tua expectativa agora para o próximo domingo? Acho que a partir desse resultado a gente pode ter um jogo mais aberto ainda, com os dois times buscando a vitória. Acho que um dos dois, o Passo Fundo, pode se resguardar um pouco mais, tentar o empate, o Gaúcho deve se atirar mais. O que tu imagina aí para o clássico do próximo domingo? Eu acho que vai ser um clássico equilibrado de novo, né? Porque as dois pegar a campanha dos dois times, mas nesses momentos eu acho que às vezes um time mais maduro, mais cascudo faz diferença. E eu acho que eu vejo hoje, não pela pontuação, mas o time do Passo Fundo, um time mais rodado, mais maduro, já que passou por várias situações, os atletas passaram por várias situações, e nesses momentos eu acho que faz diferença. Eu acho que nesse segundo clássico o Passo Fundo é favorito. Bom, era isso então, Cristian. Esse foi o nosso episódio de hoje, então, aqui no De Primeira, recebendo o Sandro Sotile, ele que falou sobre Gaúcho, sobre Passo Fundo, sobre futebol, sobre centroavante, enfim, diversos assuntos dos quais ele, Sandro Sotile, domina como poucos, ele que ainda faz gol até hoje em dia, né? É ou não é? Claro, se deixar picando aí, então, metemos. Quem é que mais sofre hoje? O Ferrão. Ferrão. Tá bom. Aí, Rafael Ferrão, pra ti essa. Viu? Então, estamos conversados aqui com o Sandro Sotile, ele que gentilmente atendeu ao nosso convite. Muito obrigado, Sandro, por ter aceito o nosso convite para vir aqui fazer parte deste episódio do De Primeira. Claro que num futuro próximo vamos te chamar mais uma vez, outras vezes, para falar sobre futebol, sobre assuntos que interessam a nossa torcida. Claro que também o Cristian já disse, mas eu repito aqui, deixa teu like, compartilha esse vídeo, manda para os teus amigos, é o Sandro Sotile contando história. E também nos siga nas nossas outras redes sociais, todas elas o @DePrimeiraPF, certo? Sandro, muito obrigado. Um abraço a todos aí, vão seguir os guri aí, vão dar um like aí para eles. Beleza? Tamo junto. Valeu, pessoal. Até.